E o que eu vou apresentar hoje se chama Arte da Fênix. Bom, a fênix é um animal mítico, né? Vocês já ouviram falar da fênix, não é? Sim? Então, a fênix é um animal mítico que é um pássaro que tem um momento no ciclo de vida dele, ele tem um momento em que ele angaria todas as suas, digamos, todas as suas dores, seus sofrimentos, e ele pega fogo. E ele se queima. Ele queima também todas essas experiências dolorosas que ele teve, e isso fica nas cinzas. E dessas cinzas ele vai renascer. Então, na realidade, se trata disso. Perda, finitude e superação. Ou seja, um tema para o qual ninguém escapa. Todos nós vamos ter sempre experiências de perda na nossa vida, até a grande perda final, que é a nossa passagem da morte. Então, o que eu vou apresentar hoje é um estudo que nasceu de uma pessoa muito especial, que se chama Elisabeth Kübler-Ross. Eu vou contar muito brevemente alguma apresentação da vida dela, porque é uma vida muito especial, e eu convido vocês, desde já, a ler o livro dela, a autobiografia que ela escreveu no final da vida, que se chama A Roda da Vida, que é um livro emocionante, muito fácil de ler e muito empolgante, porque ela teve uma vida muito especial. Ela nasceu na Suíça, de trigêmeas, em 1926. E ela era dentro de um meio rural, com uma ordem bem patriarcal, ou seja, em 1926 as mulheres não estudavam e ela queria estudar. Então, ela bateu o pé com o pai, eu quero estudar, e o pai falou assim, não, você vai, se você quer trabalhar tanto, você vai trabalhar comigo, de secretária, mas não é isso que eu quero é ser médica. Então, o pai, vendo que ele era contestado, simplesmente mandou ela para a rua. Ela tinha 16 anos, e aí ela teve que se empregar como empregada doméstica durante um tempo na região de Zurique, né? Na região que fala alemão, onde ela sofreu muito. Ela conta nesse livro. E depois ela foi embora e foi no hospital de Zurique para ser assistente de um recepcionista, na realidade, de um oftalmologista que era especialista em cegueira. E logo o médico percebeu que ela tinha um jeito muito especial de receber as pessoas que estavam nesse processo de perder a visão. E ela tinha um jeito tão humano, tão acolhedor. E foi nesse momento que ele estava fazendo essa experiência, quando estourou a Segunda Guerra Mundial. E ela, vivendo na região que falava alemão, ela entendia todos os discursos do Hitler e tudo o que acontecia, e ela viu todo o processo de invasão da Polônia, etc. E ela ficava, digamos, indignada com tudo o que estava acontecendo. Mas quando tinha umas ondas, digamos, de refugiados, né, que vinham, porque a Suíça, onde ela morava, era um país neutro, que não entrou na guerra. Então, muitas pessoas se refugiavam, saíam com a roupa do corpo, como nós vemos hoje em dia, né, esse drama dos imigrantes, para fugir da guerra. E ela ia sempre que podia para acolher as pessoas, para aprender os primeiros socorros, enfim, para cuidar. E assim, ela se prometeu que quando a guerra terminasse, ela irá ajudar as pessoas nas regiões devastadas. E assim ela fez. E assim ela
foi um momento, ela foi na Polônia, foi um momento de grande iniciação, ela percebeu o que é a pessoa estar em situação limite, né, quando a pessoa está para salvar sua vida ou morrer, e como as pessoas são capazes de fazer os maiores sacrifícios para ajudar outros, ou o contrário, serem capazes de fazer o pior para salvar a sua pele. E que a gente não sabe o que a gente vai fazer até estar naquela situação limite, né? E então isso, a partir desse momento, assim, tem muitas outras histórias que ela conta no livro que são emocionantes. Quando ela terminou, então ela decidiu realmente se formar como médica. E assim fez. Eu sou obrigada a reduzir, embora a história é muito interessante, mas ela casou depois com um outro médico americano e teve, por circunstâncias especiais, teve que vir para os Estados Unidos para seguir o marido. E lá ela teve muita dificuldade de se inserir dentro do processo médico nos Estados Unidos, onde ela via esse povo que era muito cheio de si, muito o vencedor da guerra, né, entre aspas, porque a guerra não tinha estado no país deles, mas eles tinham contribuído, digamos, para o fim do nazismo, sem dúvida. E num certo momento ela percebeu que as pessoas fugiam muito nos Estados Unidos da ideia da morte. Tudo era feito para escamotear a morte, para não falar dela, para fazer de conta que o morto está todo maquiado, como se ele estivesse vivo, né? Então ela percebeu que tinha uma dificuldade imensa em tratar da morte. Aliás, era um movimento cultural que estava acontecendo dentro dessa civilização ocidental. Mas lá era exacerbado. Então, chegou uma altura da sua vida que ela decidiu se especializar, sendo psiquiatra, para tratar dos doentes terminais, na hora que os médicos dizem não tem mais o que fazer, e aí abandonam o paciente, nem vão mais no quarto para ver como que acontece. E então ela decidiu que nessa hora ela entraria para acompanhar as pessoas nas agonias. Ela foi a pioneira a fazer esse tipo de trabalho nos anos 60. Então, ela é considerada como a fundamentadora, digamos, da tanatologia, que é a ciência do estudo sobre a morte, em todos os seus aspectos. Então, Elizabeth, ela seguiu milhares e milhares de pessoas que estavam no confronto com essa questão de perder a vida, de se preparar para a passagem. E após milhares e milhares de experiências, ela percebeu que existia um esquema psicológico que era seguido por quase todos e que ele se reproduzia de uma maneira bem recorrente e uma certa lógica psicológica. E então, num certo momento, lhe foi pedido para ela escrever um livro sobre essa sua experiência. E a partir desse momento, então, ela formulou o que hoje em dia é conhecido como as fases da perda, né? Que são justamente, então, as dificuldades que tem a pessoa em aceitar, digamos, uma perda. Vamos falar de perda em geral, não só da morte, não só da perda da vida. A dificuldade que tem a pessoa em aceitar, né, até o momento em que ela passa a integrar isso dentro dela. E ela viu que é muito importante poder seguir esse processo e aceitá-lo como um processo para poder chegar na paz no final, né?
Então é isso que eu vou apresentar para vocês. Como é esse processo dessas fases, tal como ela descreveu. Agora, vocês têm bem que lembrar que essa aqui é uma descrição didática. Ou seja, eu vou falar primeira fase, segunda fase, né? Então é evidente que na vivência da gente, não é que a gente fecha uma porta e abre a outra. Não é bem assim. Tem um certo vai e vem emocional. Tem gente que não passa por todas as fases. Tem gente que pula fases. Tem gente que nunca chega na última. Isso é como em qualquer processo psicológico. Cada um vai ter a sua capacidade. Mas aí ela vai mostrar como a maior parte de nós passamos por todas essas fases, sem mesmo perceber. Mas então estou ressaltando de novo que a fase, ela nem sempre termina de uma maneira quadrada, né? Ok? Tem uma certa flutuação entre as fases. Então vamos lá. Então, normalmente, nós todos consideramos que temos assim um continente, digamos, né, que é esse pedaço aqui verde, um continente que é nossa vida. Eu tenho minha vida que consiste em minha família, meu trabalho, meus filhos, meu cachorro, meus amigos, meus contas a pagar, meus estudos, né? Nós temos um monte de coisas que são meus, né? E que eu faço tudo para conseguir manobrar tudo isso de uma maneira mais ou menos harmoniosa, não é? Só que a vida, muitas vezes, se encarga de dar um corte, né? Então, de repente, às vezes, esse corte, ele vem brutalmente. Pode ser um acidente, pode ser, de repente, a ruptura de relação, pode ser assim. Muitas vezes, esse corte vem assim, te tirando o tapete, de repente, e te colocando dentro de um incógnito. Mas às vezes a gente vê que tem uma crise que vai estar chegando. De repente tem um namoro que está esfriando, tem uma ameaça de dispensa no trabalho, tem coisas que estão chegando que vão dar um corte. E o que a gente faz em geral? A gente freia. A gente não quer o corte, né? Então, quando o corte vem brutalmente, a primeira reação é o torpor do choque. Parece que a gente não entende. A primeira vez a gente não entende. Suponhamos que o Rogério aqui levanta e fala: olha, gente, nós vamos convidar todos vocês para um café. Então, vocês todos levantam e vão tomar café, não é? Mas se ele chegar aqui e falar: olha, o seu carro foi roubado. E o quê? Como? O que você falou? Parece que a gente não entende. Quando uma notícia assim é surpreendente, perturbadora, a gente não entende. Do mesmo jeito que se você, por exemplo, tem um acidente e quebra um braço, ou tem uma ferida, na hora a gente não sente dor. A dor acorda daqui a pouco. Então, tem primeiro isso, o torpor do choque. O que? Como? O que você falou? A gente não entende. Mas logo vem a primeira reação. Não acredito. Não é possível. Não, meu carro não. O vermelho não. A gente faz isso, não é? Perdeu sua carteira. Não, eu não acredito. Eu juro hoje que eu ia pagar todas as minhas contas. Não, eu vou lá, volto no meu caminho, abro minha bolsa pela terceira vez, mas não é possível. Não, mas eu coloquei, não, está lá. A gente nega, a gente não pode acreditar. E esse não poder acreditar é porque é tão desastroso que vai ser uma encrenca imensa. Vai ser tão ruim se eu aceito de cara que a primeira reação em geral para todo mundo é: não, eu não acredito. Não é possível que isso aconteça.
E tem gente que fica nessa negação, às vezes horas, às vezes dias, às vezes meses ou anos. E a gente tem que saber que essa aqui é a primeira defesa. E é muito interessante saber que as defesas, psicologicamente, elas são saudáveis, necessárias na medida de cada um. Então, por exemplo, o mesmo grupo, dentro do mesmo grupo, pode ter alguém que vai reagir e logo tomar providência. O outro não quer ver, não quer aceitar, que não é suportável. Então, isso depende da estrutura de cada um. A gente não pode julgar o outro como um absurdo, como um bobo, um cego. É porque se a pessoa nega e continua negando, é porque ela não é capaz de aceitar, sob pena de ter um surto psicótico. Sob pena de enlouquecer. É realmente um caso em que as nossas defesas, elas nos protegem de um dano maior. Então é melhor dizer, não acontece. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma dor, que persiste, que não quer ver o médico, ou até o médico falou, não, mas é um caso sério. Não, imagina caso sério. Não, esse médico não sabe de nada. A pessoa vai desqualificar, ela vai achar todos os meios para negar o veredito, porque ela não suporta saber. Mas não é só um suportar de sensibilidade emocional, não. É não suporta psicologicamente, vai ter uma quebra. Então, é como se a pessoa então pega essa notícia e encapsula atrás, no inconsciente. Fica atrás. Não existe. Então, ela não faz de conta que não existe. Para ela, não existe. Não existe. E então, essa notícia, digamos, desastrosa, que foi encapsulado atrás, ela vai fazer seu caminho subterrâneo, lá no inconsciente. Né? Ela fica se movimentando no inconsciente, mas a pessoa não toma consciência. Para ela, não existe. E isso pode criar muito conflito entre ela e o seu meio ambiente. Imagine uma família onde se sabe que alguém está, por exemplo, com uma doença grave, ou alguém sabe que está a ponto de casar com uma pessoa que não presta, né? E a pessoa não quer aceitar. Imagine uma situação em que um chefe de uma empresa, por exemplo, está com uma doença grave e não quer passar procuração para os outros, porque ele acha que isso aqui não, ele vai vencer, não, isso aqui não é nada, não, é só um incômodo passageiro. Então a tensão que existe entre os outros e a pessoa que tem essa questão, né? Mas ela fará tudo o que ela pode para fugir da aceitação da questão, porque ela não suporta saber por enquanto, porque tudo isso é processo, né? Então tá lá, aquela ideia ficou encapsulada, mas ela está trabalhando no inconsciente. Então a pessoa vai entrar na segunda fase. A segunda fase é a fase da raiva, da revolta. Mas ela tem raiva de quê? Ela não tem raiva do assunto. Que o assunto seja a sua saúde, que seja uma perda de emprego, que seja um namoro. Não é isso, aqui está tudo bem. Para ela está tudo bem. Mas inconscientemente ela sente que as coisas não estão fluindo, que as coisas não estão muito bem. Né? Eu acho que todos nós também temos esse sentimento. Às vezes a gente acorda de manhã meio mal-humorado. A gente não sabe bem porquê, mas a gente levantou, como se fala, com o pé esquerdo, né? Levantou mal assim, né? Aí a gente não sabe dizer o que é que nós trabalha, mas tem alguma coisa que não está na ordem.
Então aí a gente começa a xingar o sol, a xingar o trânsito, a xingar o filho, a xingar os cachorros, a xingar o chefe. Mas a gente não vai xingar a dor, ou o namoro, ou a ameaça de desemprego, porque isso aqui a gente ainda não somos capazes de ver. Então esse momento é um momento em que parece que as coisas não vão bem, tudo está ruim, o mundo está ruim, o mundo que está ruim, não eu, nem o assunto. E isso faz assim, que a gente fica lá também um certo momento. Isso faz parte dessa aproximação, digamos, né, desse assunto que foi lá no fundo da inconsciência e que pouco a pouco vai emergir de novo. Então ele já está dando alguns reflexos, né, se sentir alguns reflexos. Até então, um momento em que a pessoa percebe que, apesar de ter olhado de outro lado, não querer olhar a coisa, apesar dela estar querendo lutar com o mundo todo, mas não resolveu, a dor persiste, o namoro está esfriando, a ameaça de desemprego chega mesmo no setor, né? Então a pessoa diz, puxa vida, agora sim eu acho que eu tenho um problema. Eu vejo que isso aqui é um problema, mas eu não quero esse problema. Não quero, Deus me livre. Afasta de mim esse cálice, eu não quero passar por isso. Então a pessoa já vê, mas ela não quer. E o que ela vai fazer? Ela vai fazer tudo o que ela pode para que um milagre aconteça. Aí é o momento das promessas, é um momento da busca por curas espirituais, né? Muitas vezes por qualquer solução que vai permitir que a situação se reverta, mas sem esforço pessoal, que seja feita a minha vontade. Eu quero assim, eu vejo que tem um problema, mas eu não quero ter que ter um embate com ele. E isso, digamos, faz parte também do processo e é natural e é bom que a gente passe por ele, porque é o momento do fim da fé. É quando você acredita que ainda pode se salvar e, de fato, a gente sabe que às vezes acontece um milagre, né? Às vezes acontece, mas em geral é quando você já... de tanto pedir que seja feita a minha vontade, que a minha vontade, não, eu não quero, mas não posso, não pode me acontecer. Chega uma hora em que você se rende, chamando a espiritualidade em geral, chamando as forças superiores para poder resolver. Tem um momento em que pode ter um alinhamento, né, você muda a sua frequência e um milagre pode acontecer. Mas em geral é quando você se rende. Eu vejo que tem um problema, olha Deus, então seja o que Deus quiser, como se fala aqui também, né? Mas a maior parte das vezes, o que acontece? O milagre não chega. E então a gente cai na dor. E a gente não queria essa crise, porque a gente sabe que o corte ia criar o caos na nossa vida. O corte, qualquer que ele seja, sobre qualquer assunto, né? Claro que são assuntos importantes, de estrutura, né? Ele ia criar um caos, um sofrimento, uma dor grande. É um momento quando a pessoa, então, ela cai do cavalo, né? Ela cai na real, como se diz, né? Puxa vida, eu estou realmente com esse problema. E agora, o que eu faço? E agora, José? E é um momento de grande depressão, de grande dor, de arrancar cabelo, de gritar, de chorar, de se desesperar. Porque a gente teve uma puxada de tapete grande, a gente se espatifa no chão, a gente não sabe mais o que a gente tem, o que não tem, o que quer, o que não quer. Né? Dependendo do que você está perdendo, pode ser um período extremamente difícil, né?
E então pode-se cair nessa depressão. Agora é interessante ver que existe uma depressão, digamos, de um tamanho normal, que é quando a pessoa se em si mesma, se recolhe sobre ela e ela fica chorando, ela fica se perguntando o que eu vou fazer, etc, etc. Mas existe uma depressão que é chamada até de patológica, ou seja, quando a pessoa ela perde totalmente seus meios de se defender. Essa depressão é a depressão quando a pessoa fica completamente deitada, inerte, sem poder revidar, sem poder vibrar para nada, ela não tem mais força para nada, ela está completamente sem recurso, né? Isso é terrível. Essa é uma depressão que precisa de ajuda psiquiátrica, porque a pessoa está sem nenhuma condição de reagir e precisa, então, usar um ansiolítico que vão fazer com que todas essas angústias, todo esse medo, todo esse pavor possa ser mais suportável. Não é para esconder o quadro também, não, mas para simplesmente para sair da inércia. E aí que tem essa coisa interessante perceber. Os chineses dizem que, para escrever a palavra crise, eles usam 2 ideogramas. Um que significa perigo e o outro oportunidade. Então, quando tem perigo e oportunidade, isso é a crise, né? Então, vamos ver quais que são esses perigos e oportunidade. Então, primeiro, falei da depressão. Essa depressão patológica, vamos dizer, ela acontece em geral quando as pessoas são pessoas muito profundas, que têm recurso dentro delas, mas elas não acreditam nos seus recursos, né? É interessante ver que a palavra arte, na sua origem indo-europeu, é are, que significa adaptar, ajustar, que em grego dio arto, que quer dizer a capacidade de se adaptar, de se ajustar, né? Para eles, então, arto era isso, a criatividade, o criar novos olhos, né? Achar um meio de fazer diferente. E para eles, as artes, como nós falamos hoje, pintura, escultura e música, etc., isso era técnica para eles, ou seja, técnicas. O importante era o arto, né? Que são as artes, a alma das artes, né? E então, que diz em latim ars artis, que é a pessoa que também que tem a capacidade de se adaptar, de se ajustar. Que diz o contrário, inertis. Inertis é isso, é o inerte. É aquela pessoa que perdeu a capacidade de se adaptar, de se ajustar. Ela ficou completamente sem meio. E, em geral, por que é isso? É porque, em geral, ela integrou, digamos, ela internalizou um interdito qualquer. Pode ser um interdito dado pela cultura ou pela cultura familiar, ou pelo sistema de educação familiar, mas a pessoa em geral, ela está persuadida que ela não merece, que ela não tem capacidade, que ela não dá conta, né? São essas questões básicas que todos nós defrontamos com elas. Mas essas pessoas internalizaram isso tanto que elas não se dão chance de reagir, elas se atam. Então, a alma delas está lá impotente, porque a alma quer a experiência da vida. E a alma aí está de um corpo que não quer fazer a experiência. Por isso que é tão importante levar essas pessoas na
no psiquiatra, porque o psiquiatra vai permitir que ela chegue num nível de ansiedade que é mais suportável. Porque todos nós, digamos, eu digo nós que não tiveram essa depressão patológica, todos nós entramos até esse nível. Todos nós. Né? Um momento em que você está triste, está chorando, se recolhe, etc. Mas não é uma inércia completa, é um momento de honrar sua dor, de ficar dentro do sentir da crise. Né? O que está acontecendo comigo? É necessário também isso. E então a gente vê quais são os perigos. O perigo vai ser justamente da repetição, ou seja, uma pessoa que perdeu, então, que não quer aprender a razão de perder. Por exemplo, vou tomar até um exemplo, os exemplos das partes relacionais, em geral, são as que mais marcam, porque, em geral, nós temos certas dificuldades com as relações, né? Então, uma pessoa, por exemplo, né, um namorado ou uma namorada foi embora, deixa a pessoa, né, ruptura. A pessoa, se ela não quer se perguntar, mas por que não deu certo? Aonde que está a minha responsabilidade? Onde que está a responsabilidade do outro? O que aconteceu na nossa relação que não deu certo? Tem gente que não quer nem saber, um perdido, 10 encontrados, né? Se fala uma coisa dessa, né? Então a pessoa diz, ele foi embora, eu vou achar outro. E em geral a pessoa não aprende através da crise, e o que ela faz? Ela vai achar uma pessoa igual, que tem os mesmos componentes do outro. E aí vai ter a repetição. E aqui também a gente não pode jogar a pedra sobre ninguém, porque todos nós também fazemos isso. Quantas vezes na vida a gente fala, mais uma vez, mas olha só, de novo encontro esse tipo de situação? Quantas vezes não nos acontece isso? O mesmo tipo de pessoa que vem no meu caminho, porque a gente ainda não aprendeu como lidar com isso. Né? Então a repetição é um dos perigos da crise, de não querer saber, de não aprender. E é aí que está a diferença entre a pessoa que cai na depressão patológica e a pessoa que é mais superficial. A pessoa que é mais, digamos, menos consciente, ela vai na repetição. A pessoa que cai na depressão completa é porque ela tem mais recurso, mas ela não se dá o direito. Né? O outro perigo é a vitimização. Isso também acontece. A gente vê gente que teve um drama na sua vida, uma perda grande de algum item importante, e que só fica se lamentando sobre isso. Fica repetindo que a vida acabou. A partir desse drama não tem mais jeito. Né? Pode ser a morte de alguém, pode ser a perda de uma oportunidade, a perda de uma relação, uma perda financeira. A pessoa fica se vitimizando e acabou, ela fica nisso, paralisada lá dentro. Isso também é um perigo. Agora, a oportunidade é de primeiro sentir aquele drama, porque é natural arrancar cabelo, chorar, se lamentar, não saber mais onde eu estou perdida, eu não sei mais o que eu quero, o que eu faço. Isso é totalmente normal. E sair das suas certezas é uma oportunidade justamente para a mudança. Então, se sentir vazio, sentir que eu não sei mais o que eu quero, onde que eu vou, como que eu faço, isso é bom. Não é gostoso. Eu digo que a crise não é gostosa, mas é necessário para você poder encontrar novos olhares, novos entendimentos. Essa coisa de se ajustar, se adaptar de um outro modo. E muito importante também é honrar a sua dor. Por que isso?
Porque a nossa sociedade, que é muito influenciada pela sociedade americana, né? Vocês bem sabem, vocês já devem ter visto em tantos filmes, você não pode ser perdedor, você tem que ser vencedor, né? Eles têm essa obsessão que perder é ser fraco, e não é, né? Isso é uma infantilidade da sociedade americana, né? Ao contrário, eu estou com dor porque realmente faz sentido para mim. Então eu preciso sentir essa dor. E em geral, nossa sociedade diz o quê? Para de pensar nisso, vamos nos divertir, vem no cinema, vão sair, vão encontrar outras pessoas. As pessoas fazem tudo para você te tirar desse momento em que você precisa se ensimismar, para você entender o que está te acontecendo e entender o valor do que você está perdendo. Isso é que a gente chama honrar sua dor. Eu não quero, por favor, não venha insistir, eu não quero, agora eu não estou no clima. Né? Antigamente, as pessoas tinham o luto em preto ou a tarja preta, né, no chapéu, na manga, para poder mostrar que elas estavam em luto. Então, você entendia com a naturalidade que se ela não quisesse ir na festa do seu aniversário, era porque ela estava em luto, era respeitado. Mas hoje em dia não tem mais sinal de nada. Então, as pessoas acham que vai passar rápido. Né? As pessoas em geral têm paciência quando alguém perdeu alguém, até por morte muitas vezes. As pessoas têm paciência com um enlutado durante uma semana, 15 dias, depois já começa a chatear, nossa, só faz chorar, tem que recuperar um pouquinho, e a pessoa se isola e não pode nem mais compartilhar sua dor. Então, é importante honrar sua dor, porque isso vai ser um motor para justamente você poder perceber o que eu quero daqui para frente, o que eu quero, o que eu faço agora na minha vida, agora que aquele esquema acabou, e agora, o que eu faço com isso? E então vem a quarta fase, que se chama interiorização. Aparentemente, a pessoa também está na depressão, porque ela fica recolhida, fica assim, às vezes se lamentando, ainda relembrando do que aconteceu, né? Ela fica, não quer saber muito do mundo de fora, mas no fundo ela está já elaborando todo o drama, né? Então, a primeira elaboração vai permitir que ela entre na dor, no sofrimento, até o momento em que não é mais suportável. Porque é natural também isso. Chega uma hora que você não quer mais, né? Porque do mesmo jeito que se você faz uma ferida no seu corpo ou quebra um osso, naturalmente vai fechar, não é? Vai cicatrizar, né? Vai emendar, volta à saúde. Psicologicamente também, né? Teve um desacerto, teve uma queda, teve uma desarmonia, você tem que sentir ela para chegar até o ponto de desejar sair dessa. Eu não quero mais ficar aqui. E aí é quando você então decide sair, mas você não sabe ainda para onde. Né? Você simplesmente coloca um pé num espaço vazio, né? Aí é eu quero sair dessa. E então vem o trabalho da interiorização. É a oportunidade de elaborar o que aconteceu. Então, retomando o exemplo, por exemplo, da relação amorosa, é a oportunidade de ver o que não deu certo. Será que eu era ciumenta demais? Controlando demais? Será que ele era autoritário demais e que eu me submeti demais? Qualquer que seja a questão que você vê que não estava harmoniosa e que te fez sofrer, você pode, então, pela elaboração, entender, eu não quero mais isso para mim. Chega desse tipo de relação, eu quero outra coisa.
Então eu quero uma relação onde eu vou confiar mais no outro, e para confiar mais no outro eu vou ter que aprender a confiar mais em mim, para parar com esse ciúme doentio, porque o ciúme é sempre uma questão de insegurança interna, né? Ou então eu não quero mais ter um companheiro ou uma companheira tão autoritária que tem que me submeter em tudo. Não quero mais, quero alguém que respeite também meus desejos e meus sentimentos, né? Então a pessoa vai elaborar e então ela vai decidir o que ela quer para frente. Então ela pode começar a construir valores que ela diz, para mim daqui para frente eu só quero assim. Então ela se permite desconstruir o que era ruim para poder construir uns valores diferentes. Isso é um dos trabalhos dessa interiorização. E é evidente que esse momento ele é bastante doído também. Por quê? Porque você vê toda a sua responsabilidade. Agora você está na real mesmo. Puxa vida, isso aqui era muito importante, eu nem dava tanto valor, mas olha só como me faz falta. Mas agora eu entendi que se eu tivesse feito mais cuidado com isso, né? Aí poderia ter sido diferente. Então daqui para frente eu vou prestar mais atenção a isso, eu quero me modificar, etc. Porque no fundo a gente só pode mudar a si mesmo, nunca a outro, né? Então o trabalho todo é em cima de você. Então, aqui vai ser doído no começo, mas quanto mais você elabora, enxerga e decide seus valores, mais você vai começar a construir um conjunto de valores que fazem sentido de novo. Então, você começa a sair do caos. Ainda não sei bem o que eu quero, mas isso aqui eu sei que eu não quero mais. E para não querer mais, o que eu tenho que trabalhar? E assim vai, né? Começando uma questão puxa a outra. É também uma oportunidade de você perceber os valores bons que você tinha antes e que você quer conservar. Por exemplo, então eu era ciumenta e eu tinha direito de ser ciumenta porque na realidade ele era mulherengo. Aí Joe não quer Joe, ele foi embora com outra. Bom, então a pessoa pode justificar os seus ciúmes como ela quer, mas ela pode dizer ao mesmo tempo, e ela pode decidir trabalhar isso, mas ela pode também dizer, mas para mim o princípio da fidelidade é muito importante, eu quero continuar a ser fiel, isso aqui eu não abro mão desse valor. Então, tá bom, eu vou trabalhar a confiança em mim para não ser controladora, mas a fidelidade para mim é um valor, né? Então, a pessoa vai qualificar, né? Perceber a qualidade do que ela tinha antes e que ela quer preservar, né? E revalorizar certas coisas. E é inevitável também que tenha pontos cegos, porque não somos capazes de nos enxergar totalmente. Tem coisas que não estão conscientes, que às vezes vão demorar muito tempo para chegar à tona e chegar à minha consciência. Então é inevitável também que certas posturas eu trago de novo no outro espaço, porque para mim é natural, eu nem questiono, porque para mim é assim, né? Isso é o que se chama ponto cego. Todos nós temos. E o trabalho ao longo da vida é justamente, né, pouco a pouco, tratar de revelar e desvelar esses pontos cegos. Mas, em geral, eles só aparecem através das crises. Por isso que tem que honrar sua dor, para se matutar. Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu não entendi? Né? Senão, você não aprende. E tem uma grande frase que se fala, que é atribuída ao Dalai Lama, não sei, porque essas coisas, né, hoje em dia as fontes, às vezes na internet, são muito misturadas, né? Mas se fala assim, a frase é boa, fala assim: quando você perde, não perca a lição.
né? Quando você perde, não perca a lição. Então vai ver o que é que você tem que aprender através disso. Então muitas vezes você fala, não, mas por que aconteceu? Não, não é por quê, é para que aconteceu, para eu entender o que, né? Numa visão mais evolutiva, como eu acredito que vocês que estão aqui, né, nesse grupo de estudo, vocês estão tendo, né? Bom, tem uma outra frase também que é interessante, que diz assim: se você fica no que perde, que é a vitimização, você perde o que ganha. O que poderia ganhar, você perde, porque você fica só no que perde, né? Mas aí então, nessa interiorização, pode ser também um momento, uma grande oportunidade em escolher nova direção. Como é isso? Suponhamos, vou tomar mais um exemplo. Suponhamos um pai de família que perdeu o emprego, que isso deve ser um dos grandes dramas, né? De não poder sustentar a família, ficar sem função, etc. Terrível. Então, suponhamos um pai de família que perde o emprego. Aí a família toda que fala, faz um concurso público, assim nunca mais vai ter que acontecer. E ele, por falta de outra chance, ou de pressão, ou de desespero, começa a estudar para fazer um concurso. Mas começa a entristecer. É só um exemplo, né? Começa a entristecer. Quando chega a uma certa hora, fala, puxa vida, mas não era isso que eu queria na minha vida. Eu perdi meu emprego, do que for, mas no fundo, será que isso não é um momento que eu poderia tentar o que eu sempre desejei no fundo de mim? Isso acontece muito também. A gente vê, por exemplo, pessoas que escaparam de um acidente de carro, digamos, grave, ou de uma doença grave. Tem uma segunda chance. Muitas vezes eles mudam radicalmente de vida, não é? De valores, de direção, né? Muitas vezes também, isso acontecia muito, principalmente para as viúvas, né? As viúvas nos tempos mais antigos, quando não tinha nenhuma ajuda psicológica, e que elas eram educadas em geral para seguir o padrão de familiar, né? de ficar na família só, sem exercer sua própria profissão, seu próprio desejo de realização, é só família. E aí você via muito essas mulheres ficando viúvas. Eu falo das mulheres, mas pode ser também os homens, né? E que quando o outro, que era uma presença muito forte, muito impositiva, quando a pessoa se liberta dela, ela muda de direção também, muda de vida, volta a estudar, volta a encontrar amigos, né? Volta a fazer coisas que são dela e não mais da família ou só do marido. Então, essas mudanças de vida, de direção, podem acontecer de uma maneira drástica, né? A pessoa adequa o que ela quer, a sua meta, a uma coisa que vem mais da alma dela. Não é mais o que a família segue, o que a cultura te diz, mas é mais uma coisa que faz sentido para mim. Então, é um momento de grandes mudanças, é a oportunidade de grandes mudanças, de grandes metamorfoses, né? De direções completamente inovadoras que vão te dar, às vezes, mais desafios, né? Não quer dizer que é mais simples, mas é provavelmente muito mais satisfatório, né? E é nesse sentido que a gente vê que no processo do envelhecer, que não é fácil envelhecer, né? A gente tem um monte de perdas, justamente, né? De diferentes qualidades. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que quando a gente passa por uma crise, a gente é mais capaz de decidir por si e não mais pelo que os palpites dos outros. Isso é porque a gente já passou por muitas experiências, né? A gente sabe que a gente é capaz de sobreviver
e que a gente é capaz de melhorar, digamos, o resultado final. E o resultado final vem aqui, com a última fase, aceitação. Aceitação, ou seja, então tá, eu aceito que eu perdi mesmo aquele emprego, eu perdi mesmo aquele amor, eu perdi mesmo a minha saúde ou uma parte da saúde, né? Eu aceito. Então, a partir desse momento, eu não luto mais. A crise acabou, porque agora está integrado dentro da minha vida nova. E aí eu parto para outra. Às vezes, então, esse é um esquema tanto para a vida quanto para a morte, né? Porque a pessoa que está doente terminal, como fazia, como a Elizabeth se acompanhava tanto, ela via muito essa luta entre a aceitação, né, a negação do começo, da irreversibilidade da doença, e o momento final, quando a pessoa aceitava que agora ela estava se despedindo. E ela mostrava como era importante poder passar por todas essas fases e acompanhar a pessoa, permitir ela passar por tudo isso para ela chegar na paz. Porque com a aceitação vem a paz. E é só que no momento, quando é o caso da doença terminal, a pessoa está se preparando para o morrer. Ou seja, uma outra vida. Mas é a passagem do morrer. Ela não vai mais querer alimentar o que é o antigo, o velho, para se preparar para a despedida. E a Elizabeth mostrou quanto que é precioso poder ajudar as pessoas a acompanhá-las até essa paz final. Agora, o que acontece quando, digamos, não se trata dessa passagem final, se trata de uma crise dentro da nossa vida, de uma perda? Quando você chega nessa aceitação, em geral, você olha para trás e você percebe, nossa, mas como essa crise me fez crescer. Quanto eu aprendi com isso tudo, né? Inclusive, às vezes, perdas muito drásticas, como perdas de filhos, por exemplo. Eu sou tanatóloga, então eu trabalho com isso, com a morte, com as pessoas em luto, com as perdas em geral, né, que são lutos também. E já recebi comigo pessoas que perderam filhos, que talvez dentro daqui tenha algumas pessoas que tenham passado por essa experiência, que é considerada como uma das mais penosas, porque ela parece antinatural, né? Quem somos nós para questionar isso, né? Os grandes mistérios da vida e da morte. Mas, psicologicamente, emocionalmente, em geral, é vivido como um grande sofrimento. E recebi, então, pessoas que estavam completamente perdidas após a morte de um filho ou uma filha. E ao longo do processo, depois de poder se reelaborar, de poder se reerguer, já tive mães, principalmente, que agradeceram o filho por ter morrido. Parece cruel de dizer isso, mas dizendo que esse evento fez com que a pessoa se abriu para uma outra maneira de enxergar a vida, de enxergar sua própria família, né? De enxergar a grande família humana. Em geral, as pessoas se abrem para uma espiritualidade maior, para um altruísmo maior. Elas fazem muitas vezes parte de grupos para ajudar enlutados, porque agora elas sabem o que é essa dor, né? Então as pessoas elas percebem o quanto que a qualidade humana da vida delas melhorou a partir dessa perda, porque é inevitável que assim mais aqui tem muitas, né, suponho,
A gente sabe o quanto que na vida cotidiana, e pais também, aliás, a gente corre muito para apagar incêndio, né? Então, às vezes a criança, mamãe, 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 e a gente não tem tempo, o que é? Mas larga, vai lá, vai brincar. A gente não tem muito tempo. E aí, quando acontece isso, uma perda, a pessoa percebe que é melhor parar todo às vezes, não limpar tanto poeira, mas poder acolher a criança, escutar ela, né? A qualidade da relação muda. Então é nesse sentido que essas mães agradeciam, porque elas integraram dentro delas essa perda como uma vivência que foi muito calorosa e bonita enquanto existiu, né? Isso ninguém nunca tira isso das pessoas, né? Mas quanto que elas depois aprenderam humanamente. Então, em geral, sempre que você olha, você está na aceitação, você olha e você vê, nossa, eu cresci muito, foi bom, né? E nesse sentido, que é muito importante poder, nesse sentido, enterrar seus mortos psicologicamente. Eu falo isso principalmente para as partes relacionais, né? Porque se você permanece com o drama da perda, em termos de você não digeriu que alguém foi embora ou morreu, enfim, aquela pessoa se torna idealizada, era esse meu companheiro, minha companheira, era o idealizado, era isso que eu queria, né? Se você não aceita, não elabora que nunca será, por uma razão ou outra, que nunca mais será, e enterra seu morto, então você vai até poder elaborar uma certa quantidade de valores da sua vida, mas quando você vai se relacionar depois com o outro, sempre vai ter um fantasma no meio. Sempre vai ter um ideal que vai ficar lá com uma sombra no meio da relação, porque ela é idealizada. Então é muito importante poder enterrar seus mortos. E enterrar até simbolicamente também. E aí eu vou contar. Tá bom? Vou contar uma história que me aconteceu num grupo terapêutico que eu acho que ela exemplifica muito bem. Uma senhora que estava lá, eu não era professora terapeuta, não, fazia parte do grupo. E uma pessoa que estava lá que estava muito triste, muito pesada, muito fechada. Bom, parecia o temperamento dela. E lá pelas tantas a gente aprendeu na terapia que ela tinha tido um grande acidente de carro 5 anos antes. E que no carro estava a família toda dela, 3 filhos, o marido e ela. E que no acidente ela recebeu uma ferida na perna muito grave e ela ficou inconsciente durante vários dias. O bebezinho dela morreu. Os outros 2 filhos e o marido tiveram só algumas coisas mais leves. E claro, quando ela voltou do coma, acho que 2 semanas depois, o bebezinho tinha sido enterrado. Então, quando ela soube que o bebê tinha morrido, ela ficou muito triste, chorou muito. Mas tinha outros 2 filhos, e tinha um marido, e tinha que recuperar a perna, e tinha tanta coisa para fazer, que ela não teve tempo de honrar muito a sua dor. E então ela ficou assim com aquela coisa triste dentro dela. 5 anos depois, então, foi nosso encontro. Quando ela contou isso, então a terapeuta perguntou para ela, mas o que falta? Eu não despedi do meu bebê. Então, imediatamente, aqueles recursos de terapia, né? Se pega uma almofada, se entrega para a pessoa e se fala, então, esse é seu bebê, despede dele. E então essa mulher, ela entrou dentro desse jogo, que a gente sabe que é um jogo real, né, vivencial, e ela começou a
chorar, mas um choro que era um urro de dor. Todos nós estávamos assim com o cabelo em pé de tanta dor que ela tinha. E ela chorava e chorava e chorava e chorava. E nós também juntos, né? Porque era muito comunicativo. E então ela despediu do filho, falou o quanto que ela sentia, que ela tinha tanto sonho com esse filho, que ela queria tanta coisa, e que ela tinha que renunciar a tudo isso, que ela queria renunciar a ver ele crescer, enfim. Fez todo o discurso dela, né, muito sentida. Depois ela fez o enterro simbólico, ela colocou ele na terra, ela enterrou de fato, simbolicamente, né? Bom, a sessão terminou aí, porque era tanta emoção que não dava condição de continuar. Mas olha, o dia seguinte, essa pessoa era outra. Ela era leve, ela era alegre, porque ela tinha conseguido realmente enterrar seu morto. Literalmente. Então isso que é muito importante, que ela estava arrastando essa história, essa crise, estava arrastando ela dentro dela, sem resolução, durante 5 anos. Então ela não vivia bem, nem com os filhos, nem com o marido, nem com a vida, porque ela não tinha tido ainda o meio de poder fazer isso. Então é muito importante, quando a gente passar por uma crise, não tratar de escamotear ela. As crises são muito importantes para poder justamente melhorar nossa consciência e nossa qualidade de vida. Então é importantíssimo. E aí que eu termino com uma frase de Guimarães Rosa: a essência do homem é mistério. Isso não é vida, é fase de metamorfose. E a gente pode ver que todos nós, estou segura que todos vocês aqui já passaram por esse tipo de processo, muitas vezes, não é? Vocês não se reconhecem aí? Né? Então, naturalmente, a gente passa através disso. Quando a gente tem um pouco mais de consciência de que esse é o processo, a gente tem mais paciência consigo e com o outro. E o bom da Elizabeth foi dela mostrar que esse processo é totalmente natural e saudável. E que a gente não pode acompanhar uma pessoa até o final se a gente não é capaz de atravessar todo esse processo. Se a pessoa é uma pessoa que tem tendência a negar todo, a não querer enxergar, a querer fugir, né? Ela não vai aceitar que o outro está fazendo sua interiorização para se preparar a morrer, por exemplo. Então é muito importante reconhecer, né, essas fases dentro do outro que está tendo um problema, por exemplo, se você acompanha uma pessoa que está tendo um problema de perda grande ou de perda de vida, é importante saber que se uma vez, por exemplo, ela xinga você por uma razão assim, que parece inoportuna, é porque ela está talvez na fase da raiva, né? Que se ela está se recolhendo, ela não quer falar, ela está lá ensimismada, talvez ela está elaborando, ou ao contrário, ela está tão sem condição que ela precisa de uma ajuda médica. Então é bom saber que esses processos são naturais e que eles podem então ser usados, digamos, como uma ferramenta de crescimento enorme. A Elizabeth dizia que o grande, tesouro que pode se oferecer a alguém que está, por exemplo, perdendo a vida, já que era a especialidade dela, é de poder ajudar ela a morrer em paz. Então, saber que isso aqui é um processo que pode, digamos, mudar muito a qualidade do salto, porque, na realidade, isso também acontece na hora que você morre. Quando você morre, você vai perder um elemento que você conhecia, né? A vida. Você vai perder tudo isso. E onde você vai? Por mais convicção que você tenha, é um mistério. Então,
pode ter, segundo suas convicções, segundo a sua preparação espiritual, você vai ter mais ou menos condição de enfrentar essa fase do vazio, né, do caos, da desordem, porque você sai de uma coisa que você conhece, aonde que eu entro? Né? Aí depende da experiência de cada um. E do outro lado, vai ter que fazer também essa revisão de vida, perceber o que eu errei, o que eu acertei, perceber o que eu aprendi, o que não aprendi ainda. E tudo isso vai terminar me levando a um nível de consciência que é o meu, lá do outro lado. Então, na realidade, esse processo, ele vai nos acompanhar ainda na hora da nossa morte. Por isso que é tão importante poder já se preparar aqui, fazer todo esse trabalho que vocês fazem de autoconhecimento, crescimento da consciência, já ajuda muito para aquele momento em que você vai ter que sair dessa vida para entrar na outra. Bom, com isso aqui, eu só tenho algumas referências aqui. Não coloquei aqui o livro dela sobre a vida dela. Aqui é sobre a morte e o morrer, foi esse primeiro livro que ela fez sobre esses pacientes terminais. Mas o livro dela, que é mais maravilhoso, digamos, para que qualquer um pode ler, se chama A Roda da Vida. Tá? A Roda da Vida. Alguém teria alguma pergunta, algum comentário? Sim? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, caracterizasse um pouquinho sobre o fantasma, né? Tem a ver com idealizações, né? Sobre a idealização. Os fantasmas. Né? Pois é um fantasma. Desculpe. E se a Elizabeth Kubler-Ross, ela mencionou alguma coisa em relação à reencarnação? No trabalho dela? Não. Conseguiu comprovar alguma coisa cientificamente? Não, ela não mencionou sobre reencarnação, mas ela teve várias experiências de... como que se chama? De... O que vocês estão dizendo? Ela teve esta experiência com pessoas que tiveram experiências de quase morte, né? Ela não foi taxativa sobre isso, né? Ela foi uma pesquisadora, né? Mas ela não foi taxativa sobre isso. E aí tem experiências da quase morte, ou seja, fantasmas literalmente que vieram para conversar com ela, que ela conta, né, de coisas que são espantosas, né? Como todas essas histórias, aliás, são espantosas. Do ponto de vista do que você falou da idealização, é um fantasma entre aspas, né, esse, né? Embora a forma pensamento, né, você chama a forma pensamento, você chama a presença do outro pelo pensamento. Então, pode ser até uma energia que fica lá entre as pessoas. Mas é inevitável que quando você idealiza alguém, né, então essa pessoa fica assim, tudo maravilhosa. Ela não vive mais nos conflitos de todo dia, ela não tem mais dor de barriga, ela não ronca de noite, ela não tem mais nenhuma dessas coisas humanas que a gente tem, né? E então fica como uma imagem perfeita. Outra pessoa não tem chance de poder vencer, digamos, essa idealização. Então precisa cortar a idealização, perceber que você está mantendo um esquema que não é real, né? E que nesse sentido você está sabotando a outra oportunidade, tá? Mais alguma pergunta? Sim, fala. É mais um comentário. Sim, fala. Que eu tive a oportunidade de ser sua aluna na pós-graduação, inspirada em você, eu vi a roda da vida. E uma das coisas que mais me impressionou foi quando ela falou no prefácio do livro que ela ficou mundialmente conhecida com esse livro sobre a morte morrer. E nesse último livro dela, que é onde ela fala a roda da vida, ela começa assim falando: eu fiquei famosa mundialmente falando sobre a morte. E passei
Isso. Porque ela aprendeu com essa experiência de paz-morte, inclusive com contato com o espírito, que geração no passado, que não Isso. Assim, mais Isso, para outra vida, né? Outro tipo de vida, sim. Mais alguma coisa? Mais alguém? Eu queria saber se da arte-terapia, como é que ela entra nesse processo na morte? Como é que ela funciona para ajudar a pessoa? Tá, então, aqui você está fazendo o gancho com o meu trabalho, né? Te agradeço por isso. Esse esquema que nós vimos agora é o esqueleto, digamos, desse trabalho que eu faço, Arte da Ponte, que se chama Arte da Ponte, é a arte de fazer a ponte entre um estágio, né, e outro, né? No qual eu uso a arte-terapia para poder a pessoa se trabalhar. Então, a arte-terapia é um sistema no qual você não vai falar dos seus sentimentos, você vai expressar eles através de expressões criativas, que podem ser desenho, pintura, modelagem, colagem, através de até movimento, etc., né? É sempre dar uma forma visível ao que é invisível. Como que eu vou representar, por exemplo, esse caos no qual eu me sinto? Né? Como que vai ser esse caos? Vai ser um caos. Você pegar as cores que você acha do seu caos e não tem padrão de sentir, mas você vai fazer do seu jeito. Porque você, digamos, se você é sincero na sua expressão, sempre essa expressão vai te sensibilizar. Uma pessoa, por exemplo, poderia falar, por exemplo, onde é que está o negócio? Aqui, por exemplo, falar da solidão, né? De repente, eu me sinto tão só, tão perdida, né? Como que você vai expressar isso? Desculpe, estou esquecendo. É suficiente você, por exemplo, fazer um ponto no meio de uma folha branca. Só um pontinho, é assim que eu me sinto, minúscula, perdida, ninguém me vê, eu não sou insignificante, o entorno é vazio, né? Só isso, se você, assim que você se sente, vai te sensibilizar. Só ver esse ponto, você já vai sentir seu drama, entendeu? Então, a partir dessa sua expressão, é que a gente faz um ato que vai poder te ajudar a fazer essa recuperação. Entendeu? Então é todo um processo no qual, ao tornar visível o que é invisível, você se torna capaz de agir em cima. Entendeu? Então não fica na idealidade, no turbilhão do mental. Você tornou concreto. E a partir desse símbolo que você tem aqui, você pode modificar ele, você pode transformar a forma, a matéria, você pode fazer ele desaparecer, você pode fazer uma série de elementos, né? Você pode destruir, pode reconstruir, né? E isso todo, essa ação simbólica, ela é muito forte porque ela fala a linguagem da alma. Lembrem que a gente sonha todas as noites, né? Com uma linguagem simbólica. Essa é a língua da nossa alma. Se você falar, eu não quero mais ter medo, não quero mais ter ciúme, não quero mais ter raiva, é uma linguagem intelectual, não é uma linguagem que a sua alma entenda. Então, quando você mostra, é assim que eu me sinto, mas eu não quero mais isso. Mas como que você não quer? Então, o que você quer? Eu quero assado. Aí ela, é isso que você quer? E ela acata. Porque ela entende a linguagem simbólica e não a linguagem racional. Então, por isso a arte-terapia ela é extremamente poderosa para poder transformar. Então, aqui no caminho que eu mostrei, na arte da ponte, a gente vai fazer toda essa passagem
né? Vamos nós enxergar dentro desse caminho, né? A gente vai passar-se como um scanner todas essas fases, como que eu reajo, como que eu me sinto, como que já tive experiências, aonde que eu estou presa ainda, né? E aí a gente vai ir elaborando o que é necessário. Então é um trabalho que dura 9 meses, é um nascimento, né? Que permite então a pessoa se reconstruir. Eu trouxe até aqui alguns folders, que eu não trouxe muitos, mas se alguém está interessado em ver como que é esse processo, ou se interessar em fazer uma entrevista comigo, então pode vir. Em geral, é uma sessão de 3h30, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, uma sessão por semana. É um trabalho sempre em grupo, tá? Ou um fim de semana por mês, durante 8 encontros, tá? Então é uma maneira de você ir aprofundando esse autoconhecimento sobre você em frente da vida e da morte, tá certo? Não é um processo triste, não. Ao contrário, por ser um trabalho grupal, é um trabalho que dá muito apoio, dá muita confraternização com as pessoas.